Olá! Estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre alguns assuntos que têm inquietado o meu coração. Semana passada eu falei com vocês sobre negacionismo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui o endereço aqui em cima e você pode clicar e depois assistir esse vídeo. Então, é muito importante nós pensarmos sobre o tempo que nós estamos vivendo. Já se foi falado muitas coisas, está sendo falado muitas coisas sobre as coisas que nós estamos enfrentando, as situações que estamos enfrentando. Mas em meio a tudo isso, me surge uma palavra muito importante que nós precisamos pensar: apostasia. Você sabe o que é apostasia? Você sabe o que é apostatar? Você sabe como que a palavra de Deus fala sobre apostasia? É vapt-vupt, não saia daí, eu espero você, hein? Muito bem, então se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar esta mensagem. Então eu gostaria de falar com vocês sobre esse assunto que é tão importante para os nossos dias: a apostasia. A apostasia, ela aparece na Septuaginta, trabalhando textos do Antigo Testamento, como o texto de Josué, quando os israelitas vão questionar os rubenitas e os gaditas por terem levantado um altar, porque a sugestão foi que eles estavam apostatando, eles estavam se rebelando contra Deus. Então, no Velho Testamento, a palavra apostasia aparece como rebeldia, infidelidade e uma rebelião contra a autoridade de Deus. No Novo Testamento, nós também temos essa aplicação de rebelião, como também temos a aplicação de cair da fé, abandonar a fé. E esses dias que nós estamos vivendo são dias muito sérios sobre o questionamento da nossa fé. Então, em Atos capítulo 21, versículo 21, diz assim: "Estes têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei." Então, Paulo estava sendo maliciosamente acusado de estar incitando os judeus a abandonarem os ensinamentos de Moisés e alguns costumes da lei. Isso foi usado como uma acusação contra o apóstolo Paulo. E na realidade o que o apóstolo Paulo estava ministrando e pregando era sobre o evangelho da graça, era sobre a vida de Jesus, e ele pregava especificamente aos gentios. O apóstolo Paulo estava voltado para os gentios, embora ele tenha tido algumas experiências também com os judeus, que não entenderam o seu ensinamento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: "Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição." Aqui nós temos o quê? Um cenário apocalíptico, algo extremamente escatológico. Então, está falando sobre o aparecimento do homem iníquo, ou o homem da mentira. Então, isso é algo que nós precisamos atentar. Por quê? Porque o homem iníquo, ou o crescimento da iniquidade, levará as pessoas a se revoltarem contra Deus, levará as pessoas a ficarem desconfiadas de Deus. E o que Jesus fez? Jesus, ele nos advertiu com relação a nós nos escandalizarmos com ele mesmo. Bem-aventurados os que não se escandalizarem por minha causa. Isso está em Lucas capítulo 7, versículo 23. Então é muito importante que nós, como povo de Deus, temos os nossos olhos abertos, temos os nossos ouvidos abertos, peçamos
ou busquemos ao Senhor para que Ele nos traga discernimento sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Agora, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, apóstolo Paulo fala assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Então o apóstolo Paulo está mostrando sobre aqueles que abandonarão a fé. E isso já estava acontecendo naqueles dias. Por quê? Porque quando se trata de apostasia, é um assunto e um acontecimento que acompanha a história da igreja, que acompanha o desenvolvimento do povo de Deus. Apostasia é algo que está sempre em movimento, está sempre acontecendo. Porém, aqui fala também sobre o surgimento, o aparecimento do homem da mentira, de homens mentirosos. Como nós lemos no texto anterior, fala sobre o surgimento do homem iníquo. Então, tem aí algumas coisas que nós precisamos observar sobre isso que anda acontecendo em nossos dias. Nós precisamos estar atentos para não sermos influenciados a apostatarmos da fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, levará os homens a se rebelarem contra a autoridade de Deus, a negarem a obra de Jesus na cruz. E isso é algo que nós já estamos vendo. Homens se levantando contra a palavra de Deus. Argumentos que se levantam contra a palavra de Deus. Isto é um princípio de apostasia. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17, diz assim: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza, ou seja, vindo a perder a vossa fé. Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje, nesses dias, estão sendo disseminados muitas informações, muitas controvérsias, muita desconfiança contra o próprio Deus. Então, a natureza da iniquidade, do homem da iniquidade, né, o homem da mentira, é desviar as pessoas do Deus vivo e da fé. Então nós precisamos lembrar que Jesus, em Mateus capítulo 24, no versículo 10, ele nos alerta sobre isso. Ele fala que nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Por quê? Porque haverá grande tribulação, haverá dias muito apertados. E hoje nós temos visto o quê? Irmãos se levantando contra irmãos, irmãos que ficam reprovando irmãos. E isso vai acabar redundando no quê? Ira, contenda, divisão. Então nós precisamos guardar os nossos corações para não sermos tomados por um espírito de engano, porque em todo tempo, todos os versículos que eu li até aqui, fala sobre esse espírito de engano. E esse espírito de engano vem através do quê? Vem através de falsos mestres. Mateus 24, 11. Jesus também nos advertiu: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E em Gálatas, capítulo 2, versículo 4, apóstolo Paulo fala assim: e isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. O que é isso? Isso é um espírito de engano. Isso é engano. E esse engano vai produzir o quê? Um falso evangelho. E nós temos que tomar cuidado com o falso evangelho. Apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, ele diz assim: estou admirado que estejais
vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, e que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, né? Que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. O que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando sobre o princípio do evangelho. Morte, negar a si mesmo, tomar a cruz, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida de devoção para o Senhor, confiar totalmente na graça, não é o meu desempenho, mas é a atuação de Jesus Cristo feita na cruz por amor a nós. Então o apóstolo Paulo, ele traz a memória e exorta os irmãos sobre o falso evangelho, que fala de uma vida descomprometida, sirvo quando dá, sirvo quando é possível, ando da maneira que dá. Não é isso. O apóstolo Paulo está falando sobre uma graça que me leva à devoção, uma graça que me leva a uma busca intensa pela pessoa, pela palavra, uma busca intensa pelo Senhor. Então, em 2 Timóteo 4,3, ele diz: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Então isso é muito sério. As pessoas querem palavras agradáveis, as pessoas não estão querendo a cruz. O que é isso? Isto é a apostasia, apostatar da sã doutrina, apostatar da fé, querer aliviar o que Jesus Cristo nos propõe, vida em abundância, mas através de um caminho de cruz, de mortificação da nossa própria alma. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos aperceber de que nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, dias de muita luta, dias de muita angústia, dias onde a fé está sendo colocada em xeque, o amor de Deus está sendo colocado em xeque. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você não deixe de congregar. Hebreus 10, 25 diz: irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. E aí você vai perceber que no contexto, a partir do versículo 22, ele vai dizer que nós precisamos nos estimular uns aos outros, a fé e as boas obras. Então, meus queridos, nós precisamos congregar sim, nós precisamos estar com pessoas que estimulem a nossa fé, nós precisamos estar com irmãos que vão nos estimular a buscar a Deus. Então existe uma pergunta clássica que as pessoas gostam de fazer: será que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Sim! Quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé numa igreja gloriosa, numa igreja que espera por ele, numa igreja que aguarda por ele, numa igreja que anseia por ele, numa igreja que busca a sua segunda vinda e está se preparando para encontrar com ele. No mundo, claro que no mundo ele não vai encontrar esta fé. Claro que no mundo ele não vai encontrar pessoas esperando por ele. Mas na congregação dos santos, a noiva, a imaculada, a perfeita, a pura, a separada pelo sangue do Cordeiro, nessa ele vai encontrar fé em mim e em você. E nós nos encontraremos com ele. E nós seremos um povo separado só para ele, totalmente dele, cheio de fé e esperança nele, somente nele. Deus te abençoe.